Olá pessoal, estamos no ar com Você com Dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês os principais mentes do mercado, que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer, um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia, conversando com gestores, participantes de mercado, empreendedores, pessoas que têm ali tijolinhos para colocar, para trazer insights para a sua carteira de investimentos. Hoje nós vamos falar com o Fábio Moradi da IP Avaliações, vamos falar um pouquinho sobre valuation, vamos entrar aqui, vamos aqueles temas raízes do programa aqui, discutir, vamos falar um pouquinho sobre como é que faz prêmio, como é que você avalia companhia, onde é que estão as ciladas desses modelos aí com o Fábio, não é isso, Fábio? Bom dia, obrigado aí pela oportunidade de estar fazendo essa entrevista aqui com você. Maravilha, Fábio. Eu queria puxar um pouco dessa conversa por aí, né? Tem um ponto que é fundamental nas discussões de avaliação. Eu lembro de um vídeo, esses vídeos que o Damodaran deixa os cursos abertos deles, Sim. né? Sobre que o DCF, a sua planilha de DCF, é o seguinte: quem vai comprar, vai comprar. Quem vai vender, vai vender. Quem não vai, não vai. O DCF é para discutir o modelo. Porque geralmente o comprador no M&A é para vendição tomada. Como é que é o uso da avaliação das companhias na prática, na raiz? Então, na prática, isso acontece, né? Já fechamos nesse preço e você que se vira para chegar no valor. Isso acontece muito, mas tem um sério problema. O nosso trabalho, não adianta eu colocar o preço que um dos lados ali da negociação está interessado em chegar, porque depois o nosso trabalho é sempre auditado. Então, vai chegar uma empresa de auditoria e vai questionar cada linha ali das premissas, vai checar todos os cálculos. Então, assim, a gente precisa convergir para um número que faça sentido. E se não fizer sentido, pode ser que tenha ressalva no balanço, e ninguém quer esse tipo de coisa no balanço, porque depois, se for uma empresa de capital aberto, então vai ter impacto na hora na cotação dos ativos em bolsa. Então, essa é a nossa briga diária. Então, antes do cliente contratar a gente, eles falam, tem que dar tanto. A gente fala, não, mas isso depende, a gente vai ter que calcular junto, né? E se fizer sentido. Então, o nosso trabalho é muito independente. Então, muitas vezes tem realmente grandes discussões com os clientes, mas no final a gente vai ter que também convencer, ou vai passar pelo crivo do auditor, em alguns casos até da CVM, né? E a CVM tem um time de valuation interna, principalmente quando a gente fala de laudos de OPA, de oferta pública de aquisição. Então você tem que convencer o auditor, as duas partes, e ainda tem que passar pelo crivo, em alguns casos, da CVM. E no caso de fundos, né, a gente trabalha muito com fundos de private equity e fundos imobiliários. Então, além de quem está envolvido na transação, muitas vezes tem o gestor, tem o administrador, tem o auditor. Então, não dá para fazer milagre, né? Você tem um jogo de convencimento das premissas aí. Acaba tendo um jogo de convencimento, sim, né? Então, mas, assim, o basicão, que são as fórmulas que são estáticas, a gente tem que cumprir. E regras, procedimentos de CPCs, né, entre outros órgãos reguladores. Então, mas no final você paga quando você quiser, né? Agora, me conta uma coisa. Olhando para quem está com a mão na massa desse mercado de fato. Você está lá montando o valuation. Como você vai buscar as premissas que você vai usar no modelo? Assim, você é o sell side, você está no research sell side, você está fazendo valuation de empresa de capital aberto. Isso quebra um monte de problemas, né? Você vai falar, olha, o beta, você vai pegar o beta daquele setor, o prêmio de mercado é dado, uma série de coisas, por ser de capital aberto, já facilita.
E seu intuito de vender é muito claro porque você está no seu site. Sim. Agora, você, por exemplo, está fazendo uma avaliação para registrar o valor de uma companhia dentro de um fundo, Tá. de um FIP. Como você amarra essas premissas? Eu queria aprender, beber na fonte quem está lá Sim. na planilha falando, cara, deixa eu, na hora de colocar, vou colocar esse beta aqui, tô trazendo, vamos trazer, tem um shopping, né? Pensar num shopping, Você comprar pode escolher ali o que faz mais Exato. sentido, né? E nessa escolha, eu lembro muito de quando, de conversar eu não estava nessa época no mercado, mas quando começou a ter, Renner virou corporation, aí e tinha investidor gringo que ia comprar Renner. Aí você fala, vou colocar o beta de real estate, mas não é, porque tem uns Sim. 20% ali que é banco. Sim. O cara criou o beta, que era uma média ponderada. Sim. Mas e quando você está ali dentro de um setor fechado, às vezes você não tem par de setor, como é que você vai desenhando essas premissas? Geralmente a gente usa a tabela do Damodaran, né? Para evitar qualquer tipo de discussão. E tá lá, é o papo aí, então a gente usa geralmente do Damodaran. Então, e as auditorias aceitam, então eu fico isento, eu não entro no que o cliente está pedindo, eu pego uma média ali de mercado e geralmente quase 100% das vezes a gente usa o do Damodaran. Então é um equilíbrio entre a discussão de fatos, né? Então, olha, isso aqui é melhor por causa de A, B, C e D, e também uma discussão de embasamento. Sim. Se você cria uma fórmula perfeita de beta, mas saiu da sua cabeça, isso vale menos para a auditoria do que pegar o Damodaran, que eventualmente foi genérico, mas você tem uma base ali para Obviamente justificar. que se for um business muito específico, que a gente não tem base de comparação, aí a gente tenta criar alguma coisa, mas sempre que faça muito sentido. E no nosso caso, a gente tenta ser muito conservador nas avaliações. A gente prefere errar para baixo do que chutar lá em cima e depois ter problemas muito sérios, principalmente de expectativa em cotista de fundo, principalmente depois com relação à CVM vir atrás da gente. A nossa figura é uma figura que ainda ela não é regulada, né? Isso é bem interessante. Então, a gente tem o analista, tem o assessor, tem o gestor, tem o auditor, mas a nossa figura, ela está nas normas, nas instruções, nas resoluções CVM, mas não existe ainda a categoria do avaliador. Dentro de casa, a gente tem profissionais CGA, eu sou consultor de valores imobiliários registrado na CVM, mas entendemos internamente que a figura que faz mais sentido para a nossa atividade é o analista. Então, a gente colocou uma missão aí para até o meio do ano que vem todo mundo ser credenciado como analista, porque se vier uma regulação, a gente já está credenciado. Então, eu entendo que o analista é o cara aí que faz mais sentido para a nossa atividade. A nossa atividade é um mix de economia, contabilidade, engenharia, quando a gente fala de imóveis. Então, mas essa é a nossa briga diária, brigando aí a gente briga com todo mundo, né? Com o cliente, com a outra ponta, com o prestador de serviço, auditor. Então, mas a gente está há muitos anos fazendo isso, desde 2008, estamos super acostumados aí com esse dia a dia aí das avaliações. A CVM estava dando uma aula de fundos recentemente, aí passa pela 175, especialmente o que mudou. Sim. Né? E aí você vai vendo, ele vai trazendo a definição do consultor para o fundo, do avaliador. Sim. Só que a 175 já ficou grande de um jeito que, imagina assim, um monte desses pontos não foram definidos ali. Não, e se foram. fosse, aí vai ficar um livro, né? Sim, ia ficar um livro, verdade. Mas é importantíssimo ter essa definição até para ajudar o trabalho de vocês, apoiar o trabalho de vocês no que precisa. A gente precisa dessa regulação. Muitas vezes o mercado pergunta, mas você é registrado na CVM? Eu só posso contratar se você for registrado na CVM. Ele falou, olha, aí a gente explica, não existe ainda essa figura, né, dentro da CVM. É o que a gente espera da CVM, a gente espera que ela regule isso e deixe claro qual que é o nosso
nosso trabalho, né? Hoje, para a gente entregar esse trabalho, a gente tem contadores, economistas, engenheiros, né? Mas não existe esse cara ainda no hall de atividades lá de profissionais CVM, né? E como você comentou, né, como isso impacta na expectativa do investidor do fundo, que espera em caso de um FIP, a gente teve recentemente um FIP de reavaliação negativa, Sim. né, dos investimentos, né? Então no FIP, como a empresa não tem negócios na bolsa, até muita gente fala equivocadamente que o FIP não tem volatilidade, que é um erro tremendo, mas Sim. imagina para vocês como é justamente ir dando essa evolução de valor de mercado para ir dando esse cheiro para o investidor se o investimento está caminhando por um sentido positivo ou negativo, sem ter a base de liquidez. Nada é melhor que marcar preço do que ter alguém para comprar. Exato. Mas nesse caso não tem como. Sim, não tem. Como é que é essa conversa com os fundos e o próprio desenvolvimento desse trabalho? Geralmente você, por exemplo, começa a avaliar para um FIP. Geralmente você fica ao longo da história do FIP, isso vai trocando. Como é que isso acontece para dar uma padronização, uma visibilidade da evolução daqueles ativos ao longo do tempo? Legal. Geralmente existe uma continuidade. Então, você acaba acompanhando aquele ativo pelo menos 4, 5 anos. Então, assim, acaba sendo assim muito... A gente entende que o nosso trabalho acaba sendo mais sensível ali dentro da contabilidade e do trabalho do administrador do FIP. Porque é ali que vai mostrar realmente o desempenho das empresas. Então... Assim, geralmente tem continuidade, mas é normal, depois de uns 5 anos, ter uma rotatividade. O problema de trocar é que o novo avaliador vai ter que conhecer todo o negócio do zero, então acaba sendo até uma barreira de entrada, esse rodízio, porque ele vai começar do zero, vai cobrar mais caro, e o nosso trabalho acaba impactando assim, diretamente a rentabilidade para o cotista, assim como a auditoria, o próprio administrador, o gestor. Então, o gestor, o administrador, principalmente o gestor, quer pagar o quanto menos possível. Então, o rodízio acaba encarecendo, pelo menos no primeiro ano, porque a outra empresa vai cobrar um pouco mais caro, até para conhecer, porque vai gastar mais horas, né? E o nosso trabalho não tem vínculo nenhum com preço, performance. O nosso trabalho, a precificação é bem parecida com o escritório de advocacia. Temos lá o nosso por hora, né? Então tem o time sheet, quantas pessoas vão trabalhar, qual o cargo da equipe que vai estar diretamente no projeto, tem a nossa margem e chega no preço final, é bem simples. Então, é isso, né? Quantidade de horas e acaba impactando o rodízio aí dos avaliadores, né? Maravilha, estamos batendo esse papo. Tem Fábio Murad, da IP Avaliações, falando sobre esse mercado, sobre como funcionam as avaliações privadas, como aquele preço do valor patrimonial que vocês enxergam lá no fundo de vocês é formado, quais são os desafios, o que levar em consideração e, naturalmente, aproveitando para aprender um pouco de valuation aqui com quem está fazendo isso na prática, na vida real. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Fábio Murad, da IP Avaliações, falando sobre valuation, falando um pouco sobre essa precificação, como avaliar esses ativos de fundos que eventualmente são fechados, né? E justamente compor ali o ativo, a avaliação do ativo e, consequentemente, o impacto do patrimônio líquido dos fundos, enfim, uma discussão, esse ponto mais técnico da cadeia. Eu queria voltar para esse bloco falando um pouquinho sobre sobre o como fazer mesmo dessa avaliação. Então, a gente estava falando um pouco sobre o DCF, mas tem ali uma pedida de check de consistência por múltiplo também? Ah, sim. A gente usa o múltiplo
para ver se o nosso valor realmente faz sentido aí dentro, por exemplo, de um mercado. E tem algumas avaliações que são realmente por múltiplos, principalmente startups, que eles negociam, os gestores de venture capital negociam entrada e saída em múltiplos. Então, isso é um trabalho que a gente veio conquistando ao longo dos últimos anos, alinhando com os auditores e dizendo que, por mais que vocês acham que não faça sentido, é o que acontece. Aí vai bem na linha que você falou no primeiro bloco. Esse é o preço, a gente negocia assim. Então, as empresas menores, sei lá, que faturam até 10, 15, 20, até 50 milhões por ano, muitas vezes a gente usa múltiplo, mas antes a gente alinha com o auditor. Porque não adianta eu chegar lá e não ter combinado antes com eles. Não, vai ter que fazer o trabalho todo de novo, aí tem que chegar no fluxo e bater aquele número. E aí muitas vezes é impossível, né? Então, empresas menores, principalmente de tecnologia, a gente utiliza. Muitas acabaram de validar o MVP. A gente não sabe nem se vai conseguir escalar ou não de verdade. Então, muitas vezes a gente usa assim por múltiplos. E tem o ponto aí, de novo, da liquidez. Se o mercado se precifica assim, se existe comprador, existe preço, né? Mas aí, de fato, quando você está ativando, você está jogando para o seu ativo a companhia e você supostamente não vai vender, é difícil justificar alguma coisa que não ainda antes de ela ser geradora de caixa, né? Exato. E o nosso trabalho não é ser analista. Eu não preciso tentar descobrir se aquele ativo vai realmente escalar absurdamente. Esse não é meu trabalho. Meu trabalho, pelo contrário, meu trabalho é ser o mais conservador possível para, se tiver uma surpresa negativa, que já seja dada ali, né? Então, meu trabalho não é entender se aquela premissa efetivamente vai acontecer. Cara, eu não sou o gestor, eu não sou analista, eu sou avaliador, né? Então a gente sempre preza aí pelo... Até se for o caso, perde o cliente, mas não entrar em fria, sabe? Esse negócio não vale nada. Não, esse vale 100 milhões. Cara, tá bom, então arruma outra pessoa que vai chegar, porque senão é um tiro no próprio pé. A gente destrói o nosso negócio, sabe? Sim, e quando a gente olha para os ativos imobiliários, como esse jogo vai se fazendo? O peso é muito pelo... Imagina, né? A modelagem, naturalmente, tem aquele preço base que é o metro quadrado médio da região e o número de metros quadrados. Mas a gente sabe que, na prática, o imóvel tem uma série de outras variáveis determinantes de preço. Sim. Idade, como é que funciona a planta, para imóvel residencial, se tem mais cômodo, isso impacta no valuation, para imóvel corporativo, quanto mais ampla, mais aberta a sala, se tem uma diferença de valuation. Como é que vocês vão modelando isso para os fundos imobiliários, que é inclusive um mercado que está muito latente, né? A gente trouxe muito investidor, abriram-se muitos fundos, e aí você tem esse mercado que pelo menos uma vez por ano precisa avaliar o valor patrimonial que é ativo, né? Sim. Esse mercado, ele querendo ou não, ele é meio parecido com o de empresas. Tem o múltiplos, né, do imobiliário, que é bem na linha que você falou, que é o método comparativo, e a gente não consegue fugir muito. E aí tem as mesmas brigas, as mesmas discussões. Olha, a amostra que você utilizou para fazer a comparação está errada. Mas assim, a norma, a BNT, tem lá bem detalhadamente até onde a gente pode ir. Então, não tem como fugir muito. Sempre a gente volta para o método, metodologia. Quando a gente fala de um ativo que ele já está performado, é um ativo que já tem uma unidade geradora de caixa ali, é por fluxo de caixa, é DCF. Tem um jeito específico para, por exemplo, você adaptar o cálculo da taxa de desconto, mas é um fluxo, né? E também tem aquele cenário que basicamente tem um projeto, um ativo ali dentro e precisa de caixa para desenvolver. Então também tem essas três vertentes, o comparativo, o fluxo e o quase 100% expectativa
Esse que é quase 100% expectativa futura é um problema, porque entra exatamente no conflito de interesse, onde a gente bate que tem que ser conservador, e os participantes acham que vale muito mais, né? Mas o que vale no final é o quanto o cara paga, né? E aí acaba a discussão, né? Aí acaba a discussão. Aí acaba a discussão. Mas falando em quanto o cara paga, tem o outro ponto que você comentou, por exemplo, laudo de OPA. Que aí o pessoal quer pagar pouco, né? Geralmente quer pagar pouco. Como é que funciona aí essa discussão dentro de OPA? E aí onde a CVM vem conversar para falar, olha, vamos ter uma conversa aqui redondo para evitar o problema com os minoritários. A gente está tendo um conjunto de OPAs aí recente, né? Sim. E sempre tem minoritário chateado. Sempre tem. Eu acho que, de novo, a gente volta para a regra, né? No caso da OPA CVM, fala lá 3 metodologias: fluxo, patrimonial e cotação. E eles têm que, teoricamente, convergir ali para o mesmo valor, o mais próximo possível. A gente sabe que, na realidade, não é sempre isso não acontece, mas a gente precisa seguir o que diz a norma, e aí a CVM que finalize aí com a martelada final, né? Mas ela deixa lá os parâmetros bem claros e definidos para esse tipo de situação, né? E eles estão preparados hoje em dia, viu? Então, o time de valuation da CVM é estilo auditor. Então, os caras manjam muito, né? Então, antes de finalizar, já teve algumas conversas com o regulador e já tende a ser ajustado para o mais próximo do que é possível, né? Mas, dentre esses três métodos, quando você usa o que, você tem que divulgar o laudo com os 3 e aí vai o maior. Como é que funciona esse? Tem que ir com o laudo com os 3, e é possível, cada caso, utilizar o que faz mais sentido. Por exemplo, imagine que a empresa ela tem um ativo. Já teve um caso que a gente fez, que a empresa ela só tinha um ativo imobilizado, era uma empresa bem antiga, listada, que fechou o capital. A cotação não tinha liquidez nenhuma, não fazia sentido, né? O preço que estava sendo negociado no mercado. E ela só tinha um ativo, que era um ativo imobilizado, fácil de avaliar, então definiu-se utilizar o imobilizado, porque os outros não faziam de fato sentido, né? Então, existe sim o bom senso, além da norma, tem o bom senso, que faz sentido para cada caso específico. Tem a natural, a busca, especialmente da CVM, fomentadora do mercado, de dar a melhor segurança ao acionista minoritário, mas tem situação que a empresa foi para o vinagre mesmo. Tem, né? Tem situação que foi para o vinagre e não tem o que fazer, né? Preço de liquidação, né? Preço de liquidação. Preço de liquidação. Essa frase dá um bom, como é que se diz? Um bom trocadilho. Sim, isso dá. E uma coisa que eu acho que é importante o regulador começar a olhar, na nossa visão, para ele... Tá na moda falar de conflito de interesse, né? Isso é conflito de interesse, isso não é. Então, nos ilíquidos, eu entendo que a performance deveria ser cobrada só no final, só depois que liquida. E não é isso que acontece no dia a dia, né? Sim. Então, pode ser que um laudo ali, com um preço muito acima do preço que realmente seria o preço justo, já vai gerar uma performance, né? Então, a gente entende que isso é um ponto sensível que deve ser cutucado o quanto antes, né? Então, evita qualquer tipo de pepino aí no meio do caminho da vida de existência de um fundo ilíquido, né? Você pega o caso de... você tem um ativo que supostamente melhorou muito o valuation porque a taxa de juros se comprimiu, mas na prática, com a taxa de juros comprimida, o ativo vale
vale menos. Só que isso não é pego no modelo, isso é pego por falta de mercado. Sim. E aí você vai lá, joga isso, cobra performance em cima, coloca o dinheiro no bolso do gestor. Sim. E o cotista vai ficar lá abandonado, né? Vai E ficar... até essa discussão já não é uma discussão trivial, né? Não. Então, até chegar no ponto de alguém levantar essa bandeira, já vai ao chão aí, né? Já vai no chão, mas a gente entende que seria uma evolução, principalmente para defender o interesse de quem colocou recurso no fundo, né? Quem que está tomando o risco de verdade, né? Que é o investidor. Sem dúvida. E aí entra justamente como as regulações são feitas. Você já tem feito um bom trabalho, eu imagino que daqui a pouco... Isso é super importante, inclusive, para dar acesso a esse mercado. Sim. Se é um fundo de pensão comprando FIP, a equipe, eventualmente, do fundo de pensão é maior do que a equipe do FIP para variar. Ah, sim, verdade. Agora, a gente nunca vai conseguir levar um produto desse para varejo se a gente não fizer um trabalho prévio de higienização dessa base. Né? A gente já viu várias iniciativas aí de corretoras disponibilizando esse tipo de veículo para o investidor de varejo, mas ainda é muito incipiente. A gente precisa realmente de veículos como o seu aqui, explicando para o investidor o que é realmente um FIP, aumentando o nível de consciência, de educação dos investidores, do pequeno e médio investidor de varejo, né? Já teve várias evoluções, como o próprio crowdfunding, né? Eu confesso que faz tempo que eu não acompanho as plataformas aí de crowdfunding, mas no passado eu já vi muita coisa legal e é um caminho, né? Para o investidor diversificar e conseguir lá na frente ter um patrimônio mais robusto, né? Maravilha, estamos batendo esse papo com o Fábio Murad, aqui da IP Avaliações, falando sobre valuation, sobre a avaliação desses ativos ilíquidos, como pensar esse processo, quais são os impactos, onde preparar, proteger a avaliação para as eventuais dificuldades, as nuances, como conversar com os outros players, outros stakeholders dessa avaliação para, de fato, mantê-la dentro do melhor interesse, o melhor método. Agora nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta com o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o terceiro bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Fábio Murad da IP Avaliações, falando sobre justamente valuation, falando sobre o uso dessas avaliações independentes por parte dos fundos, quando elas são importantes e como usar esse recurso, naturalmente a interlocução, o trato com demais stakeholders que usam essas avaliações. E eu queria voltar para esse bloco falando um pouco de M&A, né? Como é o uso dessas avaliações por, eventualmente, companhias que estão em M&A, que tem você comentou da proteção dos conflitos de interesse. Sim. Às vezes a área de M&A quer comprar porque ela é uma área de M&A. Sim, né? Exato. E aí você, eventualmente, força a mão ali no preço. Sim. Né? Como é que é essa conversa com players, como esse tipo de avaliação independente é usado dentro do mercado de M&As? Boa. Muitas vezes a gente entra para dar uma opinião, simplesmente. A gente não está envolvido nem no pré, nem no pós M&A. Então, nesse caso, é bem mais tranquilo, né? Que a gente está totalmente isento. A gente vai mais dar um cheiro ali para ou o comprador ou o vendedor concluir a transação. Muitas vezes a gente acaba também sendo contratado para ser a casa de análise, né, de algumas companhias, para não só dar preço, mas até dar uma opinião, né? Olha, nesse preço até tanto vale a pena comprar, considerando que seu objetivo é vender daqui 5, 6, 7, 8 anos ao múltiplo. É muita futurologia, né? Então depende muito de quem que eu estou
ali ajudando na transação. Se é um pós-M&A, que a gente foi contratado, por exemplo, só para fazer o PPA, para atendimento a uma norma contábil, que é o CPC 15, né? Então aí acaba sendo mais objetivo, né? Porque aí tem regras bem definidas, o que pode, o que não pode, qual o ativo posso amortizar, qual não posso, qual que ele vai poder utilizar como ágio, qual vai... Então, assim, ele é mais travadão, né? Então, não tem muita aquela discussão que a gente teve, olha, mas tem que valer tanto, é mais objetiva aí a análise. Você tem essa objetividade ajuda. Agora, tem um ponto aí da contabilidade que às vezes é uma sinuca de bico entre o conservadorismo e você refletir a realidade, né? Você compra uma empresa, você paga 100 milhões numa companhia, tem um PL de 2 milhões, uma startup de serviço. Sim. É um trade-off ali importante entre eu lanço o valor demais no balanço, fica um balanço desproporcional, mas se eu comprei por 100 e vendi por 2, eu posso estar forçando um prejuízo, e lanço no balanço por 2, estou forçando um prejuízo e evito pagar imposto de renda. Então vai ter o fisco ali puxando a conta, não. Sim, não tem a dúvida. Você não perdeu tanto dinheiro assim, calma lá, né? Sim. E também a gente forçar muito a barra e depois, nos próximos anos, tudo aquilo que a gente colocou não se materializar, e aí vai ter impairment também, e compromete até a distribuição de dividendo. A gente até viu impairments, não sei quanto tempo faz, mas um tempo atrás teve alguns impairments violentos aí, se não me engano, ativos da Petrobras, né? Que não nesses últimos anos que teve essa distribuição absurda de dividendo, mas no passado não tão distante, teve alguns impairments lá, bem relacionado com esse assunto que a gente está tendo agora. Teve um marco, assim, quando eu estava no doutorado, eu tive aula com o professor Eliseu Martins, e a gente tinha... A aula dele era mais ou menos o seguinte: no fim de uma aula ele passava um caso, aí você tinha uma semana até a próxima aula para resolver aquele caso, porque você tinha que montar o balanço essencialmente. Aí o caso era sem brincadeira, eu lembro, isso traumatiza a pessoa. Era uma linha, fulano, a empresa de fulano, tal, teve essa operação, essas operações ao longo do tempo. Qual foi o lucro? Era a teoria do lucro e avaliação patrimonial. Eu sou traumatizado com o impairment. É incrível como isso é um componente muito forte do balanço para mexer as estruturas ali. Muito. E o nosso dia a dia, quando também fala de M&A, tem o mais tranquilinho, né? Por exemplo, uma empresa comprou a outra e precisa fazer uma avaliação contábil simplesmente para cumprir regra de junta comercial. Então, aqueles laudos aquelas avaliações bem mais rápidas, né? Que são avaliações que a gente, dentre todas essas que a gente conversou até aqui, essa talvez seja a avaliação que é mais fácil de fazer, mas onde a gente tem mais responsabilidade. Porque, de fato, a gente está transferindo ativo de um lugar para o outro. Seja uma cisão, seja uma incorporação, seja uma incorporação reversa. Mas esses laudos contábeis, apesar de eles serem bem rápidos, bem simples de fazer, a gente é extremamente diligente, porque é aí que a gente tem... É onde a gente pode ser preso, a gente brinca, vai. Esse negócio do impairment, de ter um pouco dessa questão de quanto cuidado você vai colocar, a gente era uma turma grande para o doutorado, acho que 16 pessoas. Eu não me lembro, em 15, 16 aulas, né, então devem ter sido uns 10 casos, eu não me lembro de um caso, 2 balanços terem sido iguais. Você imagina, eu acredito. E aí você, nessas conversas, né, você puxa esse ponto que é a responsabilidade que está por trás. Sim. E M&A você vê muita avaliação assim, distorcida, que aí você olha o seu, olha o que sai, isso aqui tem... Não, a gente acaba vendo muitas avaliações que de fato não fazem sentido.
e foi feita a compra no impulso. Eu tenho um grande amigo, né? Posso dar um oi para ele? Por favor. O Rui lá do portal, até um cara legal para você entrevistar, o Rui lá do portal Fusões e Aquisições. Ele sempre tem várias discussões com ele, que ele fala, olha, mas o valuation não é o mais importante aí dentro de um processo de M&A. Eu entendo que o processo de M&A é um processo complexo, tudo ali faz parte, mas a gente já viu algumas atrocidades assim, em preço final de negociação, que eu bato no... Lógico que eu estou vendendo o meu peixe, mas eu bato no martelo sim, que o valuation é um dos pontos mais importantes, porque o preço que você vai entrar é o que vai determinar a sua rentabilidade sobre o seu investimento em algum momento. Imagine que eu montei a minha empresa, ela pode acontecer algumas coisas, ela pode quebrar, eu posso perpetuar ela para os meus filhos, ou eu posso vender, né? Então, se eu for vender ela, eu quero vender pelo preço máximo, no mínimo justo, né? Nunca abaixo do justo. Então, apesar do valuation ser uma ciência exata, tem as metodologias, a gente vê, assim, literalmente grandes atrocidades aí cometidas aí, no mercado, ou pagando muito caro, ou não pagando nada, e o cara que está naquela situação que construiu aquela empresa ao longo de muitos e muitos anos, acaba vendendo muito barato, né? Então, para a gente é fundamental que seja feita com critério e objetividade. Rui já está convidado aqui para o programa. Quando você quiser vir aqui, você com o dinheiro, falar um pouquinho de fusões e aquisições, como estão esses preços aí, já está aqui à disposição. Então a gente faz um debate, né? Quem acha que preço é importante ou não é importante, a gente faz extrações, né? Pergunta, preço importa, porque tem aquele analista que fala, não, o preço de tela não importa, porque essa informação que está condensada no mercado, é importante você comprar uma empresa boa, pegar a simetria. Agora tem fusões e aquisições no preço que você está pagando importa ou não. Os erros que você vê assim, os maiores absurdos, vem mais para cima ou mais para baixo? Mais para cima. Mais para cima. Geralmente mais para cima. Porque tem muita emoção envolvida, né? Emoção. O cara quer comprar o concorrente. Quer comprar o concorrente. Ou tá apaixonado pela tese. Então, geralmente para cima. Ou tem conflito de interesse, né? Ou tem conflito de interesse, é verdade. E aí você tem até próprio... na minha dissertação de mestrado, tem um pouco de empire building, né? Então, você é executivo, você quer comprar para sua empresa ficar maior, que se um dia você for precisar procurar emprego, né? É melhor você ser diretor de uma empresa maior que de uma pequena, certo? Sim. Então, tudo isso vai modelar. Agora, o que me preocupa aí, você comentou os casos de erro para cima. Explicam o que a gente acaba encontrando na academia de destruição de valor com M&A, mas os casos de erro para baixo me assustam justamente por isso. Às vezes era a vida do empreendedor tá ali, e aí ele sai mal. Aí tem uma mãozinha de que assessora aí também, né? Sim, não tem a dúvida que tem um outro, de novo, conflito ali de interesse, né? Então... eu já tive um caso meu mesmo, um negócio que eu montei há muitos anos atrás, e muitas vezes eu fui assediado para vender. E eu não estava ali no dia a dia. Então eu falei, puxa, eu fecho, quebrar não ia quebrar porque era uma operação pequena, e várias vezes eu quase passei para frente no preço totalmente fora da realidade, para baixo, mas meio que para se desfazer, sabe? Mas no final sempre fala, não vale isso, então eu não vou fazer. Então, pode acontecer, tá vendo que é muita emoção, né, também, por mais que tenha uma equipe de análise por trás, uma empresa estruturada, então um dos fatores que realmente fazem a gente ver essa oscilação é a emoção mesmo, né? Ou outros fatores que a gente falou por aqui. Porque se fosse o objetivo, é fácil chegar, né? Discutir beta, discutir capital de giro, né? Isso dá para discutir, né? E chegar a um consenso. Eu preciso arrumar uns advisors aí desses que
que incentivam o empreendedor a comprar, a vender barato, você viu? Comprar as empresas descontadas dessas aí. Sim. Estamos batendo esse papo com o Fábio Murad sobre avaliação, falando um pouco sobre valuation, falando um pouco sobre avaliação de empresas privadas, quais são os pontos de atenção quando usar esse tipo de serviço, quais são os stakeholders e como lidar com esses stakeholders aí ao longo do tempo e, naturalmente, qual a relevância e a importância desse tipo de serviço e como você, como investidor, como pode olhar, aproveitar e também criticar, questionar as metodologias que estão sendo aplicadas e quando cada uma delas é mais adequada. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta com o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de Hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o quarto e último bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Fábio Murad, da IP Avaliações, falando sobre valuation, sobre o que olhar, como se atentar e quais são as utilidades, né? E o próprio uso por stakeholders das avaliações privadas, avaliações independentes, como isso é utilizado lá nos FIPs para acompanhar a evolução do patrimônio, como isso aparece nos fundos imobiliários ali, que vocês acompanham na sua carteira, de onde vem a base para aquele PVP que vocês usam. Eu queria, desse bloco, puxar um pouco desse ecossistema. Naturalmente, pela própria conversa, dá para ir fisgando algumas dessas coisas, mas dedicar aqui, né? Quem usa, quem procura lá a IP, quem é o cliente da IP, quem busca essas avaliações independentes? A gente tem 3 grandes grupos de clientes dentro da IP. O primeiro grupo e mais relevante dentro da nossa carteira são os gestores e os administradores dos fundos ilíquidos, principalmente FIPs, fundos imobiliários, e os FDICs também acabam contratando a gente para avaliar ativos que eles vão usar de garantia, né? Então esse é o primeiro grande grupo. O ano passado a gente avaliou 43 bi em ativos, mais de 500 empresas, se eu não me engano, mais de 1.500 imóveis. Então esse é o primeiro grupo, o mercado financeiro clássico. O segundo grande grupo são os escritórios de advocacia. Então os escritórios estão sempre envolvidos aí em transações, M&As. Hoje, graças a Deus, a gente tem as portas abertas aí em quase todos os maiores escritórios de advocacia do Brasil utilizam os nossos serviços. Então, eles estão sempre demandando ou para uma reorganização patrimonial, ou para uma incorporação, ou para um cálculo de ágio. E o terceiro grande grupo são as companhias de capital aberto, que para atender alguma instrução, algum artigo da lei das SAs também precisam de avaliações legais, né? Então são esses 3 grupos aí, os fundos, os advogados e as empresas de capital aberto. Obviamente, como a gente veio do mercado financeiro, a gente até tem um braço de gestão lá, mas a gente só faz fundo de ETF para não ter conflito de interesse. Mas você tem, eu tenho, mas só faço ETF. Então isso aí é só de BOVA11, são só esses bem líquidos. Então a gente evita misturar para não ter conflito de interesse em hipótese alguma. Então, como a gente veio desse mercado de financeiro, de investimentos, o grande grupo que a gente mais atende é o mercado financeiro. Mas queremos crescer bastante nas empresas aí principalmente de capital aberto, que é onde a gente quer realmente escalar para os próximos anos. Sabe uma mesa que você tinha que ter aí, especialmente para investidor institucional grande? Antes de entrar, que agora não está tendo IPO, mas antes de entrar no IPO, deveria ter um laudo de avaliação independente da empresa que quer entrar no IPO. A IPO de 21, tem uns casos, a gente conversou semana passada com o Ricardo, ele comentando que entraram várias empresas naquela onda de IPO, mas muitas empresas boas não entraram. De fato, eventualmente melhores do que as que entraram na IPO, porque hoje teve uma onda em 21 que tinha empresa que eu me pergunto até hoje
como alguém teve coragem de fazer a abertura de capital. Não vou citar nomes, não adianta procurar, mandar lá no LinkedIn de qual empresa você está falando. Nada disso, não vou fazer, não quero citar nominalmente ninguém. Mas você olha ali umas empresas que, na época, comentava muito, especialmente uma revista impressa, essas coisas, quando tinha os IPOs, o pessoal me procurava, mas qual que é a tese aqui? Explica pra gente, porque ninguém quer ler o prospecto. Não. Né? Então, tinha que Não é procurar agradável, alguém, né? tinha que procurar alguém que tivesse lido o prospecto para pegar a informação. Aí, o pessoal me chamava. Mas, cara, tipo, tem empresa que eu não consigo entender. Alguém comprar, nem digo, mas de alguém ter a coragem de pedir o registro na CVM e fazer o IPO. Não, tem algumas situações que são realmente bizarras, né? Eu acho que eu sei quem que você está falando. Mas, tem casos que a gente, todo mundo conhece, que eu posso falar aqui, por exemplo, empresas X. Pô, o cara vendeu isso no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. E os caras, teoricamente, para pessoas, assim, altamente capacitadas, né? Não dá para dizer que então, isso aí é ponto do... que aconteceu só no pessoal, a gente tem um pouco de síndrome de vira-lata, né? Esse tipo de coisa só acontece no Brasil, não. O cara vendeu no mundo inteiro, vendeu no mundo inteiro. PowerPointzão ali, né? Só rentabilidade futura, né? E é isso, né? Então a gente precisa estar muito atento, né? Para pagar o preço abaixo do justo, né? E num boom vender mais caro, né? Eu acho que deve ser bem interessante o trabalho dos nossos amigos, os analistas, né? Porque quando o cara encontra realmente aquilo baseado em valor, né? E realmente acontece, porque vai depender realmente dele conseguir ver que aquela premissa que ele está colocando ali na planilha vai acontecer, né? Então o cara tem que ter uma visão ali de economia, né? Micro ali da empresa. Então deve ser um trabalho aí super interessante aí. Se eu pudesse começar de novo a minha carreira, talvez eu começasse como sendo um analista aí para tentar descobrir qual vai ser a próxima ação que vai explodir. Puxa, mas aí eu acho que você tem que ter um coração muito forte para fazer isso. Tem, né? Eu acho que, vou falar uma coisa para você, acho que se eu fosse começar minha carreira hoje de novo, eu acho que eu ia... nos bastidores eu conto o que eu ia fazer. Eu acho que eu não teria... olhando o meu hemograma de hoje em dia, eu não iria para analista de equity, não, porque é brincadeira. O que é emocionante esse trabalho. É muito emocionante. É muita emoção ali. Com certeza. O LDL sobe ali. Sobe muito. Eu queria... a gente está caminhando já pro final aqui do programa. Foi muito divertido. Eu fico muito feliz da sua participação. Eu queria agradecer aí sua vinda no programa. Acho que é um assunto muito relevante, Sim. muito ilustrativo e que muitas vezes o investidor que está em casa agora nos assistindo não para pensar como esse processo é feito. Sim. Quem são as pontas que estão puxando essa corda? Os próprios pontos de interesse, nem vou falar em conflito de interesse, mas o interesse natural de o gestor que comprou um ativo, ele de fato acha que aquele ativo vale mais, senão ele não teria comprado. Sim. Então é legítimo a esticar a cola por um ponto. É legítimo. Da outra ponta lá do próprio auditor e buscar a avaliação mais conservadora possível. E eu acho muito bacana poder trazer esse tipo de dinâmica para quem está assistindo a gente em casa, entender e refletir sobre as próprias avaliações. Quando quem gosta de comprar fundo imobiliário, está acostumado a olhar preços sobre valor patrimonial, ou está levando em consideração como se chegou a esse valor patrimonial. Sim. E em breve espero ter FIPs aí como instrumentos mais pulverizados do Brasil, que acho que são fundamentais aí para a gente oxigenar um pouco dessa economia. Não dá para esperar a empresa chegar na bolsa para ela ser investível, ainda mais num país onde bolsa é cara. Assim, é difícil ir para a bolsa. Então, muito obrigado mesmo pelo bate-papo. E, por favor, deixa aí seus contatos, fica à vontade de conversar com a nossa audiência. Quem quiser procurar saber um pouco mais sobre a IP, sobre o Fábio,
por onde pode encontrar vocês? Ah, legal. Pessoal, primeiro eu quero agradecer por essa oportunidade única de me apresentar e apresentar a nossa companhia. Quem quiser mais informações, você pode acessar o nosso site, ipavaliações.com.br, ou você pode também me encontrar no LinkedIn, Fábio Murad, tudo junto. Facilmente a gente pode trocar mensagens, e-mails, eu estou à disposição para qualquer ajuda que vocês precisem. Muito obrigado, viu, Felipe? Obrigado demais pela oportunidade. Maravilha, Fábio. Muito obrigado mais uma vez pela participação. E muito obrigado, naturalmente, à IP Avaliações por ceder aqui a participação do Fábio para esse bate-papo de tanta relevância. E muito obrigado a você, telespectador aqui da BBC News, investidor e profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre aqui no mesmo horário, para trazer para vocês principais mentes do mercado, quem faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar o seu investidor melhor a cada dia, trazendo insights, trazendo provocações, te ajudando a refletir, a provocar ali reflexões sobre sua carteira de investimentos, sobre como alocar os seus recursos e o que está fora do seu radar nesse bate-papo com gestores, participantes de mercado, empreendedores, essas tantas pessoas interessantíssimas aqui para trazer esses insights. E se você quiser saber, naturalmente, um pouco mais sobre a Com Dinheiro, como ela pode ajudar você, seu investimento, seu negócio, você é profissional de mercado, investidor, quer ver como a gente pode ajudar a sua tomada de decisão ou no acompanhamento dos seus ativos financeiros, visite lá www.comdinheiro.com.br. Manda lá também para a gente um e-mail, contato@comdinheiro.com.br, manda lá uma sugestão, a data para um café. Eu gosto de café, então pode chamar mim. Manda lá uma data para o café, manda lá um feedback, quem você quer ver aqui no programa é sempre muito bem-vindo. E siga também as nossas redes sociais, aqui do programa, @você.comdinheiro, nosso Instagram oficial. Me siga lá também no LinkedIn, Felipe Ferreira. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.